todos, sejam bem-vindos a mais um Patsad Conversa, o seu programa sobre dança e universo feminino, agora na terceira temporada. Antes da gente começar o papo de hoje, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, curte, deixa o seu joinha, o seu comentário, compartilha. É muito importante para eu conseguir chegar a cada vez mais pessoas. E bora pro papo de hoje. Não é segredo para ninguém que eu sou uma apaixonada por cultura árabe. Sou descendente de sírios e acabei caindo na dança do ventre pelo amor que eu tinha por tudo que envolve as minhas raízes. Então, a música, a dança, a gastronomia, os costumes, os valores. E mesmo há tantos anos imersa nesse universo, né? Tô há mais de 20 anos aí nessa trajetória, eu ainda vejo muita desinformação sobre o mundo árabe, sobre a cultura árabe, o que acaba propagando muitos preconceitos. Também como professora de dança, eu acho muito importante a nossa responsabilidade em propagar informação e conteúdo de qualidade. É parte do meu trabalho. Para conversar e aprender muito mais sobre esse tema, eu trouxe uma expert no assunto. É com muita honra que eu recebo aqui hoje a maravilhosa Márcia Adib. Márcia, muito obrigada por ter aceito o convite. Que prazer ter você aqui. Que prazer, meu prazer, porque é uma delícia conversar sobre esses assuntos num canal tão legal que divulga tantas coisas boas e com uma prima, né? Somos primas, Somos né? Primas. E ainda primas da Síria, as duas. Síria. Muito legal. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a trajetória da Márcia para vocês. Márcia Adib, bailarina, professora, coreógrafa e pesquisadora desde 1998. Estudou dança e música oriental e ocidental desde a adolescência. Dá aulas regulares de danças árabes e musicalidade, além de palestras e consultoria em cultura árabe em geral. Mestre em cultura árabe pela FEFELESH USP, autora do livro Música Árabe, Expressividade e Sutileza, que eu amo, indico para todo mundo esse livro, e diretora do Mabruk, Companhia de Danças Folclóricas Árabes. Sendo descendente de sírios, procura divulgar, pesquisar e valorizar a cultura de seus ancestrais. Poxa, que bacana, Márcia. Olha, você foi um nome muito pedido aqui pelas seguidoras do podcast. Acho que a gente vai bater um papo muito legal. Então, eu queria começar te fazendo uma pergunta, né? Na verdade, a gente tenta traçar um panorama sobre quem são os árabes. Eu acho que as pessoas têm muita dúvida em relação. Árabe é quem nasceu na Arábia Saudita? O que une esse povo? É a língua, a questão da religião também, que é uma confusão muito grande. Todo árabe é muçulmano, todo muçulmano é árabe, né? Tem várias confusões. Então, se a gente puder traçar um panorama de quem são os árabes. Tá. Então, atualmente, oficialmente, a gente fala que árabe é quem nasceu em um dos 22 países que tem a língua árabe como língua oficial. Então, é um critério, poderia ser outro critério, mas é um critério, assim, a língua oficial. Então, daí a gente já começa a ter que pensar em algumas coisas. Por exemplo, esses 22 países, eles são fruto de impérios que foram acontecendo, de uma islamização e tal. Mas o Islã, quando chega nesses países, ele encontra pessoas que têm culturas, a parte local ali. Em alguns lugares, essa cultura local foi um pouco mais abafada, em outros lugares, menos abafada. Então, quando a gente fala em árabe, a gente tem que falar da onde e como, porque, por exemplo, tem países árabes que têm uma diversidade enorme, inclusive de cultura, de etnias. Então, tem grupos, por exemplo, que não são árabes, que moram em países árabes, mas eles não são árabes etnicamente, eles são de outro grupo étnico. Então, assim, pois é. Então, a gente às vezes fala dança árabe, mostra, por exemplo, uma dança das Hawazi, das Gawazi, que são as ciganas que moram no Egito. Etnicamente, elas não são árabes. Então, tem vários casos assim que a gente às vezes usa a palavra árabe de uma forma como se
todo mundo que nascesse em país árabe fosse árabe. Não necessariamente, em termos étnicos, né? Perfeito. Mas aí o que poderia ser uma identificação étnica, então? Para a gente tentar porque entender. aí, por exemplo, dentro desses impérios, o império era heterogêneo e acolhia todo mundo. A gente tem a Andaluzia, que teve várias etnias presentes, né? Um respeito mútuo ali, uma convivência, uma coexistência e tal. Então, hoje em dia, eu acho que o que une, além da língua, né? A língua, não a língua oficial, a língua materna, né? A língua que você fala em casa, porque em muitos lugares você tem a língua oficial como língua árabe, o árabe clássico, e no popular se fala outra língua. Então, por exemplo, a pessoa que tem a língua materna como língua árabe, né? A língua de casa como língua árabe, e eu acho que vários costumes, como você falou, né? E eu acho que os costumes eles estão acima da religião. Eu acho que, por exemplo, a gente fala em islamismo, existem mais países islâmicos não árabes do que países islâmicos árabes. Então, os árabes eles não são a maioria dos muçulmanos, não são. É o pessoal da Indonésia ali, né, do Sudeste Asiático. Então, são aquelas confusões que você falou. Então, por exemplo, tem famílias árabes que são cristãs. Por exemplo, a minha é cristã. Não sei se a sua é. Também. Então, tem famílias árabes que são... Se você tem judeu árabe, porque a religião é uma coisa, o lugar onde ele nasce é outra. Então, você tem judeu árabe porque nasceu no Egito, judeu árabe porque nasceu na Síria e assim por diante. Então, a gente não pode confundir religião com etnia. Não dá para confundir. A gente não deveria fazer isso, mas a mídia faz isso. Mistura tudo, né? Árabe é igual ao muçulmano, muçulmano é igual ao árabe. Não, tanto que às vezes a gente olha, eles falam, olha, o terrorista islâmico, você olha e fala, mas o cara do Sudeste Asiático, por que ficam falando que é árabe, não é árabe? Então são umas confusões, assim, porque essa cultura árabe é fruto de um império, né? E expandiu muito, né? A islamização expandiu muito. Mas em termos culturais, assim, a gente vê assim, o que você falou, a culinária, né, também, que é um fator assim, que une muitos grupos, né, a própria língua, os valores e tudo. E depende também do grupo. Os grupos cristãos eles têm mais outros costumes, os grupos muçulmanos têm outros costumes. Então, por exemplo, o Ramadã, né, os muçulmanos fazem um jejum em uma época, os cristãos fazem em outra, e assim por diante. Então, por exemplo, num país como a Síria, você vai... Na sexta-feira, por exemplo, é o domingo, né? Seria o domingo dos muçulmanos. O sábado seria dos judeus e domingo dos cristãos. Então, por exemplo, quem mora num bairro cristão e quer fazer compras, por exemplo, no domingo, que o bairro está fechado, ele vai no bairro muçulmano e assim por diante. Eles convivem normalmente, assim, vão se estabelecendo ali, fazem trocas, fazem tudo isso. Então, um professor que eu tive lá na Síria, ele falava que a religião ela é um dado importante, mas ela não determina a coisa cultural. Porque, por exemplo, pessoas de várias religiões fazem coisas muito parecidas. Sim. Comem coisas parecidas, falam coisas parecidas, têm costumes parecidos, né? Sim, sim. Então, acho que muito legal isso que você trouxe, né? A gente não pode colocar todo mundo numa caixinha. Nossa, né? Não pode nem colocar todo mundo numa caixinha de religião, muito menos de costumes, muito menos a própria língua, né? Sim. Porque eu estudei um pouco de árabe e eu sei que a língua formal é uma coisa e quando você vai no Líbano se fala de um jeito, no Egito é outro árabe, na Síria é outro, então é tudo muito diferente, né? E o modo de vida é diferente também. Então, você tem países, por exemplo, que eles são baseados numa subsistência em deserto, ou na beira de rio, ou em cidades grandes. Então, o modo de vida é diferente também. Existe muita diversidade, mas existe uma unidade cultural, que é essas coisas que a gente está falando, mas existe diferentes modos de viver. E eu acho que isso é tão importante da gente sempre trazer, porque fala árabe, camelo, pirâmide, sabe? Sim. Gente, tem que ir um pouco a mais. Gente, chega, né? Chega. E
tem, por exemplo, muitos ofícios diferentes, é muito rico, né? Então, você tem lugares específicos que trabalham com metal, outros trabalham com tapetes, outros... Quer dizer, é muita diversidade mesmo, né? Mas a mídia ocidental, ela trabalha como um bloco. É meio de propósito, para ninguém perceber a riqueza e a diversidade e o potencial e o poder, né, disso tudo, né? Sim, isso é uma segunda pergunta que eu queria fazer para você também, né? Que a gente vê não só preconceitos, mas esses estigmas. Então, o árabe mora na Arábia Saudita, vende camelo e tapete, né? Tem essa coisa, assim. Além dos preconceitos que a gente sabe, né? Essa associação do árabe com o terrorismo, ou ainda uma associação do árabe com um povo menos letrado, um povo, né, como oriental, né? Sim. Menos avançado, de alguma forma, que tem a ver com o orientalismo, toda aquela história. E isso segue se propagando, né? Sim. Então, é o que eu falei na introdução. Eu tô há tantos anos nesse universo e para uma pessoa nova que eu falo, eu faço dança do ventre, né, trabalho com cultura árabe, a pessoa em 2025 ainda me faz as mesmas perguntas, né? Então eu queria também saber de você, o que você ainda escuta sobre isso e quem é o culpado, né? Que você já trouxe um pouco, que eu acho que é a mídia. Hoje as redes sociais têm um lado bom, que se você tiver aberto, você acha muita informação, né? Criadores de conteúdo locais, que você pode, de fato, ver a vida com os olhos dos nativos, mas, de outra forma, as redes sociais também propagam todo tipo de informação. Então, queria que a gente falasse um pouco sobre isso aí. Como que você enxerga hoje que, pelo menos, o brasileiro vê o árabe? Porque eu acho que teve, e não é de hoje, porque, por exemplo, desde da Europa medieval, você tem essa briga com o Islã, porque o Islã estava tomando o poder de lugares que eles também queriam. Então, é uma guerra que eles justificam como religiosa, mas é poder puro, né? É política e tudo mais. Então, não é de hoje isso, né? Desde a Idade Média tem essa coisa dos árabes maus, cruéis, perigosos e tal. E depois, no século XIX, com o novo colonialismo que teve, de novo, como que você vai justificar que você quer dominar um lugar que é, vamos dizer, super próspero, que as pessoas estão super bem, que elas estão felizes? Você não tem como falar, não, eu sou uma pessoa cruel, eu sou uma pessoa mesquinha e eu quero dominar você porque eu quero tudo que tem na sua terra. A pessoa não pode falar isso claramente, mesmo que seja esse o objetivo dela, né? Então, o que ela faz? Não, coitados. Eles não sabem as coisas, eles são atrasados, eles são isso, eles são aquilo. Então, vai se criando essa imagem negativa, inferiorizada, tal, para justificar o colonialismo. É justamente para poder invadir e falar, estão salvando essas pessoas. Quantas vezes a gente ouve esse discurso? Até hoje, né? Então, continua tendo esse discurso para falar, eu estou salvando você porque você é um ser primitivo. Gente, os árabes são muito anteriores aos europeus, sabe? As primeiras universidades na Europa foram feitas por árabes, sabe? Não dá para falar disso, sabe? Isso sem falar em norte da África, em Kemet, toda a civilização que veio antes, né, dos egípcios atuais e tudo mais. Gente, não dá para falar, é muita prepotência, sabe assim? Então, eu acho que é para justificar mesmo uma questão colonialista e tudo mais. Então, para falar isso, então eles põem isso em filmes. Os árabes são sempre malvados, eles são espiões, eles são isso, eles são aquilo. E a mulher, que é uma coisa importante, o que vai acontecer? Tem uma fase que a mulher árabe ela é retratada como se ela fosse uma odalisca disponível, toda meio pelada. A gente vê aquelas imagens dos pintores orientalistas, o harém, aquelas mulheres disponíveis, tal, que é tudo mentira, um monte de mentirada, sabe? As mulheres não viviam assim, não era desse jeito, odalisca não é aquilo, sabe? Mas criar essa imagem que a mulher árabe, ela é aquilo que a europeia não é. Então, nessa época, a europeia era virtuosa, era, como é que fala? Né? Tinha aquela coisa vitoriana, né? As mulheres em espartilhos, todas rígidas. Então, quem é a mulher que é desqualificada, seria desqualificada? Então, eles projetam a mulher árabe como essa mulher disponível, sem roupa, sem isso, sem aquilo.
Depois, quando foi mudando os costumes ocidentais, hoje em dia, o que eles falam da mulher árabe? Que ela é uma reprimida, uma coitada, ela é submissa e tal. Então é interessante porque só essa comparação a gente já vê que é como se os europeus sempre estiverem certos e os árabes sempre estiverem errados. Porque, por exemplo, antigamente a mulher que estava toda vestida, toda, né, é a virtuosa, é a verdadeira mulher, né? E a outra é a devassa, é isso. Quando inverte a situação, ele não vai falar assim, nas nossas mulheres ocidentais, elas são as devassas, ó, tá tudo andando de fio dental, tá não sei o quê, e as outras é que são virtuosas. Entende? Uhum. Então, eles invertem o discurso e falam, elas são umas reprimidas, ao invés deles falar, elas são umas virtuosas, que inclusive é o que os muçulmanos falam isso. Os muçulmanos falam, olha, as nossas mulheres não são oprimidas como no Ocidente. Como eles veem a nossa opressão? A opressão da magreza, a opressão da idade, são outras opressões. Então, os muçulmanos eles têm uma visão muito interessante a respeito das opressões ocidentais, sabe? Eu acho que também tudo é uma questão de perspectiva, né? Então, eu até, quando eu fiz o meu TCC da Faculdade de Jornalismo, eu fiz um documentário sobre mulheres muçulmanas no Brasil. E foi muito interessante de ver que, na verdade, a maneira como a cabeça do ocidental funciona tem a ver com as nossas referências, né? Então, a gente, às vezes, olha uma mulher de hijab e fala, nossa, coitada, ela foi obrigada a colocar isso, quando, na verdade, não, né? Ela quis colocar, aquilo faz parte da cultura dela e que ela olha pra gente de outra forma também. Então, vai muito dessa referência e acho também dessa educação, né, Márcia? Da gente ter uma educação de olhar com os olhos mais amplos para as coisas. Sim. Porque eu acho que isso é uma coisa da nossa sociedade contemporânea. A gente está cada vez mais em bolhas assustadoras, Sim. mais fechadas, Sim. que uma coisa que sai levemente fora é condenável. Então, que difícil viver nesse momento com a diversidade. Sim. Né? Eu acho que é um momento complicado da nossa história para isso também. Porque é uma ilusão, né? Porque não é verdade. A gente não está sozinho e a gente não é igual, né? Então, uns dependem dos outros. A sociedade é feita por uma trama muito complexa e isso é muito legal. Agora, essa coisa do outro olhar, né? Ter o olhar do outro é muito importante. Quer dizer, quantas vezes nesses discursos que a gente está falando, ninguém chega e fala, marroquino, como é a sua dança? A gente vai buscar um clipe de né, marroquino, pseudo-marroquino feito por um francês, sabe assim? E acha que aquilo é uma referência. E ao invés de falar, oi, marroquino, como que é? Porque hoje em dia tem como, né? Tem, né? É só querer também, hoje né? Tem, né? Porque, nossa senhora. Hoje tem até excesso de informação, né? Sim. É excesso. A nossa tarefa hoje são duas coisas, né? Acho que selecionar bem, né? E furar a bolha. Porque, às vezes, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa no Google, vão chegar coisas para você e se eu fizer, vão chegar outras coisas para mim, porque eles mandam conforme... como o Instagram, quer dizer, conforme você vai procurando, eles vão mandando coisas relacionadas com aquilo que você está acostumado. Uhum. Então, por exemplo, se eu busco muitos filmes, por exemplo, árabes, feito por árabes, não sei o quê, quando eu jogar no Google, vai vir tudo isso. E aí outra pessoa não, cada pessoa tem uma bolha específica na internet, né? Então, furar essa bolha é muito importante. Então, fazer outros tipos de busca, tal, ajuda a furar para você também receber coisas legais. Sim, né? Com certeza. E, bom, uma outra dúvida que eu tenho é a respeito dessa grande... esse grande contato que o Brasil tem com os árabes, né? São Paulo é um grande polo de imigração árabe, né? Recebeu muitos árabes. Eu tô aqui, você tá aqui. E, enfim, eu queria saber um pouco, em linhas gerais, como se deu, né, essa vinda de árabes para cá? Por que o Brasil é um país também tão procurado, talvez, pelos árabes para morar? Eu acho que a gente tem 3 linhas assim que chegaram aqui.
Primeiro, o pessoal da Península Ibérica, que teve uma influência árabe super forte, então já tinha aqui alguns costumes meio árabes, umas palavras, a gente tem muitas palavras derivadas do árabe, né, em português. Você tem os malês, né, que eram os negros que foram escravizados, trazidos à força, eles eram muçulmanos. Então, que também trouxeram muitas palavras e muitos costumes, inclusive aquelas amas de leite, sabe? Elas iam passando costumes, as babás e tudo mais. E tem também a imigração, uma coisa mais direta. O que acabou acontecendo, eu acho? Tinha a fantasia da América, né? A América, o fazer a América e tal. Então, eles pegavam o navio e queriam ir para a América, porque a situação lá não estava fácil, principalmente para os cristãos, né? Porque o Império Turco-Otomano, no final, né, do Império, na decadência do Império, eles eram extremamente cruéis e muito agressivos com os cristãos e dando pouquíssimas condições de vida. Então, os cristãos tinham mais impostos, eles tinham proibições de trabalho, às vezes não podia andar nem na mesma calçada, não podia falar árabe na rua, tinha que falar turco. Então, eles começaram a se sentir sufocados e já tinham ouvido falar do Brasil, e também teve uma viagem de Dom Pedro, que não foi decisiva, mas ajudou um pouquinho a propagar. O Dom Pedro II foi para o Líbano. Gente, que legal! E ele visitou várias aldeias, e ele era todo intelectual, assim, ele dispensou as honrarias todas, e ele ia de aldeia em aldeia e tal, querendo conversar com as pessoas, querendo ver como vivia e tudo mais. Então, era uma outra abordagem. É claro que ele não foi, tipo, né, só sem nenhum interesse. Ele queria trazer a seda, porque os países árabes fazem parte da Rota da Seda, e o Líbano e a Síria tinham grandes fábricas de seda, e ele queria trazer isso para o Brasil. Ele queria que o Brasil fosse um grande exportador de seda. Então, ele falou, olha, se vocês forem para o Brasil, vocês vão ter passe livre, né? Pelo Brasil inteiro, porque não era comum isso. Quando você vinha para São Paulo, por exemplo, num outro país, você vai para um lugar, você só pode ficar naquele lugar. Tipo, como chama? Visto, né? Um visto. Ele poderia rodar o Brasil inteiro. É uma terra de oportunidade, tem muito isso, muito aquilo. Então, eles começaram a ouvir isso, aí um veio, outro veio. Por exemplo, meu avô bisavô, veio em 1895, ele foi uma das primeiras imigrações da Síria, assim, dessas maiores, né? Então, eles vieram como autônomos, eles não vieram numa imigração oficial, então um ia trazendo o outro. E aí eles começaram a trabalhar em coisas que eles queriam, que eles sabiam muito, que é tecelagem. Por isso, o 25 de março, e as lojas, e as indústrias e tudo mais. E eles começaram a se estabelecer aqui. Então, por isso que é tão forte assim. Então, por exemplo, aqui era o Porto de Santos, né, era um dos mais fortes ali. E tinha uns que queriam ir para os Estados Unidos e acabaram vindo para cá. Porque eu já ouvi bastante pediu uma isso. entrada, sabe assim? E até uma história da minha família que sei lá quem que veio da família, um tio de um bisavô, ele achou que ele ia para os Estados Unidos. Porque ele também não tinha muito estudo, entrou no navio e falou, você vai para os Estados Unidos. Aí chegou, ele estava aqui. Eles falavam América. E aí falava América. Aqui é América. Sim, embora sim. os Estados Unidos achem que não, aqui é América também, né? Sim. Então, eles iam, às vezes, alguns paravam nos Estados Unidos, outros navios ou iam para os Estados Unidos e iam descendo, outros vinham. Tanto que tem muitos árabes em Manaus, porque era um dos primeiros portos depois, eram os lá de cima. Então, eles foram vindo, e chegava o último porto, que é no sul do Brasil, por isso que no sul tem tanto árabe também, porque falar ponto final. Olha que interessante. Viemos em toda a América. Então, acabou aqui, então desçam. Então tem vários lugares, e aí eles foram entrando no Brasil, né? Eles tinham essa coisa do autônomo, vinham muitos meninos jovens para escapar justamente do exército, porque o exército turco colocavam eles na frente, os cristãos. Entende? Então, quando eles chegavam em época de entrar no exército, os pais queriam que eles mandar fossem embora. E aí mandavam para qualquer lugar, né? Vai, se vira, se livra disso. Então, eles vieram para o Brasil, e aí eles
autônomo, né? Molecões, tal, com muita energia, muita disposição. Alguns queriam voltar, que chama torna viagem isso, né? Mas alguns não. Eles falaram, não, eu vou ficar aqui. Foram fazendo família, casando aqui e tudo mais. Fazendo muito pelas cidades todas, né? E São Paulo realmente tinha a 25 de março, tinha o Rio, tinha o trem. Então, era muito fácil deles irem para o interior e voltarem, trazerem mercadoria. Então, a partir dali, eles foram crescendo, fazendo uma lojinha, depois mora em cima da lojinha, né? A lojinha embaixo mora em cima, depois tem a lojinha, mas mora em outro lugar, vai lá para Paulista, vai para Vila Mariana e assim por diante. E sempre muito família, né? Muito. Que eu acho que isso é um valor muito forte da cultura árabe, né? Então, um vem, aí traz o irmão, aí eles vão morar perto, vão morar juntos. E um vai ajudando o outro, né? Tem uma rede de auxílio mútuo muito forte na cultura árabe, né? Muito forte. Principalmente esses do começo. Muito forte. Até hoje, essa coisa da família é um valor muito forte. Assim, até é engraçado. Mesmo meu pai, quando a gente foi ter as nossas próprias casas, falou, olha, no máximo 400 metros. Tipo, é longe. Mais do que 400, é longe. Entende? Sim, tipo, eu super entendo. Tem que poder vir a pé, né? Então, ele sempre falou isso, né? Então, tem muito isso, sabe? A minha irmã que mora 800 metros, ela mora longe. Sabe assim? Super entendo. Lá em casa é a mesma coisa. Então tem muito isso assim, por exemplo, junta todo mundo vai, não sei se na sua casa é assim também, né? Quando vai se despedir, vamos dizer, uma reunião de domingo, sei lá, aí vai se despedir, vai todo mundo até a porta se despedir. Vai, se duvidar, desce no elevador. Exatamente. Sim, então sim. é tudo assim, muito grupal, sabe? Assim, isso é muito forte no árabe, muito forte. E a gente em São Paulo, a gente é mais individualista, né? Então, quando eu fui pra Síria, eles queriam fazer tudo comigo, tudo. E às vezes eu me enfiava no banheiro e falava, pelo amor de Deus, eu preciso ficar sozinha. Ou então eu falava, eu vou comprar pão. Não, mas eu vou com você. Eu falei, não, mas é só comprar pão. Não, mas é muito perigoso. Eu falei, não, você não sabe o que é um lugar perigoso. Você não tem a menor ideia, porque lá não é perigoso. Então, né, você vivia assim super tranquilo lá. Né? Então, eles têm essa coisa muito do comunitário, muito forte. Muito forte mesmo. E eu acho que também, eu já ouvi falar, não sei se você me corrija se eu estiver errada, que a questão do clima também aqui no Brasil foi algo que facilitou a transição, né? Pelo menos do Líbano, eu já escutei isso, da Síria, de o clima no Brasil ser agradável também, né? Para os árabes que estão acostumados com um clima quente, aqui ser um clima agradável, né? É agradável aqui. A única coisa que eles reclamam é que é invertido. Por exemplo, nos países árabes, no inverno, no inverno chove e no verão não chove. Então, por exemplo, aqui alguns reclamavam um pouco da chuva no verão, né? No verão. Sim. Mas vai para um país árabe, fica 0 graus com chuva, que foi o que eu fiz para fazer estágio em grupo de dança. Você tem que dançar, sair de casa com 0 graus com chuva. É um desespero para gente. É muito desesperador para gente. Agora, realmente, aqui tem muita fartura, tem, né, muita a parte da comida, que é muito importante, né? Assim, os vegetais, né? Os árabes têm uma alimentação excelente, né? Nessa parte de vegetais, das coisas. Tudo fresco, tudo né? Tudo fresco, tudo, né? Aquelas coisas ultraprocessadas nem considera comida, né? Então, acho que essa coisa dos mercados, das coisas, isso também atraiu. Eu acho que o árabe se deu muito bem no interior também, por causa dessa coisa mais coletiva, mais comunitária, mais... né, também se deu muito bem, sabe? E depois, eu acho que aqui em São Paulo teve uma devolução, assim, da coisa do árabe, né? De devolver para a cidade, de ter feito várias instituições também. Tem uma gratidão também pela cidade que acolheu, né? Porque lá eles eram completamente postos de lado. E aqui, mesmo sem falar a língua... Meu avô falava... Eu sabia o turco, por causa do Império Turco... Eu sabia o árabe e eu sabia o grego, por causa da igreja. A gente é ortodoxo, né? Então, ele falou assim, eu cheguei aqui e ninguém me entendia. Mas eles se viraram. Tanto que mesmo os que chegam agora, você vê a velocidade que eles aprendem a nossa língua é de dar vergonha na gente. Sabe assim? Eles aprendem muito rápido. Eles se viram muito rápido. Eles têm uma resistência, uma resiliência que a gente vê por tudo que está acontecendo na Palestina.
Entende? Eles têm uma coisa, essa fibra existe, sabe? Então, toda vez que eu leio sobre migração, eu fico assim, eu procuro aprender muito com eles. Porque às vezes eles acabam mimando os filhos nas próximas gerações e a gente às vezes fica um pouco acomodado com algumas coisas e esquece dessa fibra que a gente tem dentro da gente, sabe? Que vem realmente com ancestralidade e tal. Então isso é bem legal da gente relembrar sempre, né? Com certeza. E bom, vamos falar um pouquinho de dança agora, né? Que também tem bastante gente que acompanha o programa que é da dança. Então, assim, uma coisa que eu queria entender, eu sei que a gente já falou, o mundo árabe é muito grande, são muitos países, muitas diferenças, mas como que a dança oriental, a dança do ventre especificamente, ela é vista num sistema cultural, digamos assim. É uma tradição, é uma coisa que as famílias gostam de apreciar. Isso é uma pergunta que me fazem muito, né? Sim. E eu falo, gente, depende muito. Cada país tem uma relação com a dança do ventre. A dança do ventre que a gente estuda, né? Essa fonte, pelo menos na minha linha de trabalho, é egípcia, então outros códigos culturais também dos libaneses, dos sírios. Mas, enfim, será que teria como dar algo geral de como que a dança é vista? Qual é o papel da dança do ventre na cultura? Tem uma coisa que eu acho que muita gente esquece aqui no Brasil, é que existe uma dança caseira que todas as mulheres fazem em todos os países, que é uma das bases da dança do ventre, que é a araxa, que a gente fala, né? A dança que se dança em casa. Ninguém fala muito disso, mas essa é uma das bases da dança do ventre. Seria, vamos dizer, equivalente a um balade no Egito. Essa dança caseira, né? Que todo mundo meio que sabe fazer. Passou de geração para geração, né? As menininhas dançam, criancinha dança e tal. O que a gente chama de dança do ventre hoje é uma coisa excessivamente formalizada, mas que ela vem de danças populares, de danças, né, cotidianas, seja essa caseira, feminina, que existe em vários países árabes, todos os países têm parecida, alguma coisa, junto com outras referências, né, as gawás e outras referências que a gente sabe, e deram uma glamourizada e levaram para o palco numa outra situação. Então, o que eu acho? Se a gente for falar da araxa, dessa dança caseira, todo mundo gosta, todo mundo pratica e tá tudo certo. O grande problema, eu acho que começa a acontecer quando você se profissionaliza e dança para estranhos. Porque uma coisa é você dançar numa cidade que todo mundo te conhece, numa festa que as pessoas te conhecem, tá tudo certo, ninguém. Outra coisa é você tá dançando com as pessoas. Outra coisa é você dançar para as pessoas numa situação formalizada. Ela é uma dançarina profissional. Não precisa ir muito longe para a gente lembrar dos preconceitos em relação à dança, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Até pouquíssimo tempo, né? Então, por que os pais têm tanto receio das filhas fazerem dança? Por causa disso, porque antigamente era uma vinculação com prostituição muito séria. Todo mundo falava isso. Então, quem queria fazer dança tinha que furar um pouco esse bloqueio. E, para quem conhece a Badiama Sabri, né, que foi uma das donas de um cassino muito forte, né, muito grande, ela mesma teve essa questão. Ela foi para um lugar trabalhar e queriam que ela se prostituísse. Ela falou, não, eu tenho certeza que uma bailarina não precisa se prostituir para se apresentar. E foi firme, essa coisa que eu estou falando, de ser firme. Enfrentamento, né? Enfrentou por causa dos valores dela, né? Então, eu acho que a gente está numa luta ainda, já de décadas, né, dessa história de desvincular essas imagens. Então, essa é uma das coisas, da imagem da mulher artista, de um modo geral, e do homem também, mas da mulher, assim, desse preconceito. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é a questão do público e do privado. Na cultura árabe, é muito claro o que é nosso, que não deve ser mostrado, e o que deve ser mostrado. Então, toda cultura tem isso, né? Então, por exemplo, se você vê um indígena tomando banho no rio, para ele isso não é uma coisa sensual, entende?
Agora, se eu for tomar banho no rio, eu vou ficar com vergonha, porque para mim é diferente do que para ele. Ele acha estranho a gente pôr tanta roupa assim como a gente acha estranho alguém usar hijab, entende? Ou as túnicas, ou as coisas. Entende? São coisas culturais, né? Então, por exemplo, tem lugares que você e grupos que você pode fazer determinadas coisas na frente dos outros e que isso não é considerado. Tipo abraço, beijo na rua, a gente não vê em país árabe. Mesmo entre casais, porque eles acham que isso é íntimo, é de ambiente privado. E, de uma certa forma, a dança também estaria dentro desse ambiente mais privado. Então, eu acho que tem um monte de coisas aí nessa história. Então, por exemplo, acho que junta essas duas coisas. A dança entre as pessoas conhecidas é uma coisa, a dança para estranhos é outra coisa. Então, existe esse preconceito, essa divisão. Isso é uma das coisas. E esse preconceito que existe no mundo inteiro ainda existe, né? A gente com luta certeza, sim. O tempo inteiro. Sim, o tempo inteiro a gente está tentando quebrar essas barreiras, aquelas né? olhadinhas que o tempo inteiro. As sim. insinuações e tal. Então, eu acho... tanto é que em muitos países árabes, quem dança nos melhores lugares são estrangeiras. Se fosse uma tradição tão apreciada assim, por que não são as próprias egípcias que dançariam, entende? Então, as dançarinas egípcias, em geral, elas ficam em lugares menos qualificados. Então, tem vários documentários sobre isso, elas dançam escondido, a família não sabe, porque ainda está muito vinculada à prostituição, à imagem, né? Não à dança, à imagem. Então, tem esse preconceito mesmo. Ainda tem. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que continuar batalhando. O jeito de batalhar não é pôr estrangeiras dançando. Entende? O jeito de batalhar para isso quebrar é colocar a tua irmã, a tua filha, a tua prima dançando. Por que não é assim? Entende? Mesmo aqui. Por que às vezes são pouquíssimos músicos que as filhas e as esposas dançam junto? Não, porque é ambiente noturno, não, porque alguém tem que ficar em casa com o filho, não, porque eu não vou expor minha mulher e se mexerem com ela, não, porque não... Entendeu? Se colocasse mais... Por isso que eu acho que tem que ter mais mulheres árabes dançando para ir quebrando isso mesmo dentro da própria comunidade árabe. Tem que ter. Porque senão vai ser sempre assim. Eu vou dar uma festa árabe, eu vou contratar uma pessoa de fora. Já aconteceu várias vezes comigo. Eu falo, mas por que... Eu dou aula aqui, por que você não me contrata? Você não gosta da minha dança? Não, eu adoro a sua dança. Mas e se destratarem? E se te desrespeitarem no meio da festa? Entende? Eles já pressupõem que vai ter algum problema. Então, isso é uma coisa um pouco chata, mas ela tem que ser dita, né? Assim, isso existe. A gente tem que lutar contra isso. E a gente, como descendente, a gente dançar, a gente falar, essa é uma forma também, sabe? Por exemplo, no começo, meus pais ficaram meio assim. Depois eles foram vendo o tipo de dança, como que era. Tal. Foi quebrando isso. Nos clubes, por exemplo, lugares que eu começo a trabalhar, fica meio... Depois eles falam, nossa, que bonito isso. Nossa, diferente. Nossa, entende? Então, eu acho que também é uma tarefa de todo mundo da dança ir quebrando isso. É uma coisa social, não adianta. Sim, então, não é só da dança do ventre, né? Se a gente for parar para pensar, né? Uma mulher artista, não é. Em qualquer outra situação também já sofre ali os seus percalços, né? E sobre isso que você acabou a sua fala, de a gente ter essa responsabilidade de passar para frente, eu acho isso muito importante, não só como descendente, mas como bailarina mesmo, né? E tem algumas problemáticas aí. Eu acho que a primeira coisa é que quem dança há muito tempo já fica um pouco... na defensiva, né? Na reativa. Eu tive essa fase. Que era assim, a pessoa... eu falava que dançava, eu já começava a tentar explicar tudo, justificar, né? Porque eu não queria que a pessoa achasse que eu fazia outra coisa do que eu fazia. Aí eu fui tentando ficar mais calma com isso, entender que também não é todo mundo que vai entender, não é todo mundo que precisa entender, e que a minha função é, nos espaços que eu trabalho, com as pessoas que me respeitam, com as pessoas que têm interesse por mim, eu
e passando a informação. Acho que isso é uma coisa. E a segunda coisa que, para mim, é muito importante esse papo que a gente está tendo, é que as próprias praticantes de dança saibam mais sobre a cultura árabe. Eu acho que isso é muito importante para que a dança não fique nesse lugar de são movimentos... São passos de dança que eu faço, ponho numa música e levo num festival, sei lá. Né? Que tem toda uma bagagem cultural que a gente, como praticante, seja por hobby, enfim, tem que saber, para saber lidar não só com essas questões mais chatas, mais polêmicas, mas também com entender a cultura, entender até as músicas, né, Márcia? Assim, não o significado literal, mas... tudo na música árabe diz alguma coisa, traduz alguma coisa. E a gente que estuda a cultura vai pegando essas sutilezas também. E eu vejo que nem todo mundo está interessado nesse movimento de se aprofundar na cultura árabe. É verdade. E isso decorre daquilo que a gente falou antes, de ver os árabes como inferiores, não sei o quê, porque eles acabaram vendendo a ideia de que não tinha uma boa cultura. Não tinha uma cultura rica, uma cultura forte, ou que não tinha importância. Quando a dança chegou no Ocidente, ela chegou assim, pedaços da dança, movimentos feitos aleatórios por pessoas mais aleatórias ainda, que se chamavam egípcias, que eram as feiras internacionais, elas de negócios e lazer, elas traziam as tais egípcias para dançar. Nem a maioria não era egípcia, nada, imitava outra coisa, uma baderna, né? Então continuou isso um pouco, sabe? Não tem tanta importância, vamos pegar um pouco, mistura com o indiano, mistura com não sei o quê, sabe? É um pouco desse olhar distante que a gente estava falando lá atrás. Então eu acho que a gente precisa estimular também as pessoas a terem esse respeito, né? E essa curiosidade também, de que as coisas são muito ricas e que as coisas são muito legais entre os árabes. Tem muita coisa para oferecer. Não é assim, passos mais música, mais, né? Como você disse, né? Não pode ser assim. Que existe toda dança étnica, ela tem uma coisa por trás, né? Que recheia aquilo, que alimenta aquilo. Né? Então, eu acho que uma coisa que é muito importante é as pessoas terem essa curiosidade, essa vontade e esse respeito também. Você está trabalhando com outra cultura. Né? Agora, o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, tá bom, estão me falando que eu tenho que pesquisar. A pessoa tem pressa, ela quer chegar logo. Sabe assim? Ela quer resolver logo o problema dela. A primeira pessoa que fala alguma coisa que ela acha que vai funcionar, ela pega. Que eu chamo de atalhos, caminhos fáceis e superficiais. Então, geralmente, a pessoa não quer pensar muito, ela quer respostas no nosso mundo muito, né, acelerado, de respostas muito rápidas. As pessoas, às vezes, se perdem nisso. Às vezes, as pessoas vêm me fazer umas perguntas que eu falo assim, será que ela pensou 5 minutos no que ela está falando? Porque, às vezes, não. A pessoa toma aquilo como verdade e pessoas falam isso como verdade. É assim, porque eu sou assim, e você tem que ouvir e aceitar o que eu sou. Entende? Aí a pessoa fica assim, tá bom, tá bom. E aí ela aceita qualquer coisa. E eu acho que de todos os lados a gente tem que ver isso. O lado de um respeito e de uma maior curiosidade pela cultura árabe e pelo jeito árabe de ser, pelo cotidiano, pelas referências mesmo de cores e de maquiagens e pentear, sei lá, várias referências, né? E tem tanto árabe no Brasil, não é tão difícil, né? De você fazer essa pesquisa de campo. Não é mesmo. Você bate lá na porta de um vizinho e fala, deixa eu entender um pouco como que é a sua vida, né? Não é tão difícil. Essas coisinhas que a gente está falando, assim, fazem parte da cultura. Sim. E outra coisa também, o gestual. Tem coisas que a gente vê os parentes fazendo, às vezes você ficar um pouquinho num lugar e começar a olhar como as pessoas se mexem, você vai entender um monte de coisa da dança, um monte de mãozinhas da dança. Você vai acabar entendendo, sabe assim? Então, às vezes, o jeito de falar, o jeito de dar ênfase nas coisas, que joga a mão junto e não sei mais o que, sabe assim? O drama. O drama, né? Acabou. E faz assim, desculpa, acho que o microfone não... Acabou. E tal. A gente vai entender, por exemplo, por que a música árabe ela é tão diversa.
dentro dela um mosaico, né? A música feita para dança e várias outras músicas, ela é tão diversificada. Na mesma música você tem vários climas e tal, porque essa passionalidade, essa emoção, essa coisa gostosa do árabe, do Mediterrâneo em geral, né? Principalmente, mas essa coisa que a gente vê, né, nos países árabes e que tá ali na cultura, né? No jeito de dançar, no jeito de se mexer, no jeito de falar, de entuchar você de comida, né? Assim, né? Então eu acho que precisa ver mais de perto, sabe? Assim. E não ter pressa para aprender, né? Isso foi formidável que você trouxe. As pessoas querem pesquisar no Google, já ter uma resposta. E não é. Tem que ter essa experimentação também. Se colocar como observador, né? Um observador atento. E entender desde um gestual até como isso vai impactar na música. Exatamente. É um processo, né? É um processo, é um aprofundamento, né? E toda a arte ela tem esse processo. Eu acho que às vezes a pessoa esquece disso, sabe? Assim, que a arte ela envolve processos, né? E diversos. Então eu não sei por que a nossa dança, quer dizer, até sei um pouco porque é como ela nasceu aqui no Ocidente, meio sem muita importância, assim, sabe? Meio, a cultura não tem muita importância, mistura com qualquer, tira um pouco dessa roupa, tira não sei o quê. Os empresários foram fazendo isso há 100 anos atrás, quer dizer, é recente, né? É pouco tempo em termos culturais para ir mudando isso. Então, no começo, foram pegando fragmentos dessa dança, misturando com outros, sem muita importância, entendeu? Então, a gente tem que reverter isso, e dá para reverter. Já passou da hora, já tem muita gente trabalhando num outro sentido, né? De reverter, de aprofundar, de se aproximar. Sabe por quê? Esses atalhos, o que acontece? A pessoa fica assim, ó. Me falaram que essa dança tem esses 3 passos, essas 2 músicas e esse figurino. Fica aqui, ó. Apareceu uma música aqui, ela fica assim, não sei se é. Ela fica desesperada, ela fica insegura, porque ela tem uma caixinha onde ela pôs as coisas. Ela não pensou a respeito da coisa. Quando você pensa a respeito, experimenta, conhece, vai aparecer uma outra música, você vai falar, deixa eu ver essa música. Nossa, é parecida, não é parecida? Tem isso daqui de diferente. Sabe, ter um pouco de autonomia também? Nossa, né? Sim, eu falo muito isso em aula. Eu falo, gente, confie um pouco também no que a gente viu até agora, né? Você está aqui há 5 anos. Não é que surgiu um instrumento diferente na música, meu Deus! Né? Eu falo, não, gente, calma, tem o contexto, né? Tem o ambiente, tem o clima, tem uma série de coisas que envolvem pra gente definir um estilo musical, enfim. Mas tem que ter essa tranquilidade, né? Pra pensar nisso. Márcia, que maravilhoso. Olha, eu queria falar de muita coisa, mas infelizmente a gente tem tempo, né? A gente tem que fazer uma parte 2 pra falar só de música, boa, né? boa. Só de dança. Delícia. E eu queria saber se você trouxe uma dica pra gente aí, pras meninas de casa, alguma coisa bacana pra elas consumirem. Para consumir, né? Olha, eu vou dar uma dica em geral. Pode ser? Certo, pode. Dica pode em sim. geral. É uma coisa que você falou lá no começo e que eu sempre dou de dica. Gente, tenta chegar o mais perto possível dos árabes. Por exemplo, quantas bailarinas árabes você segue? Bailarinas comuns que não são tão famosas, sabe? Quantos sites árabes você acessa? Quantos perfis árabes você vê? Sabe? Tenta se aproximar mais. É o que eu sempre falo. Quanto mais perto da fonte, mais pura é a água. Então, tente ir mais perto. Ninguém precisa viajar para isso. A gente hoje consegue viajar de tantas formas, não é? A gente consegue viajar de muitas maneiras. Então, eu acho que tenta chegar mais perto. Eu acho que é a dica que eu dou meio que geral, sabe? Assim, leia autores árabes. Por exemplo, tem autores tão gostosos, Naguib Mahfouz, por exemplo, que ele trabalha com toda a parte mais realista do Egito, mistura um pouquinho de ficção e tal, mas você quer conhecer um cotidiano, às vezes lê um autor como Naguib Mahfouz, que ele fez a trilogia do Cairo, que é lindíssimo. Uma delícia, entende um monte de coisas, inclusive da dança, nesses livros, sabe? A imagem da dança, como que ela era vista, sabe? Então, procurar esses autores árabes que... Sabe, sempre que tem uma mostra de cinema árabe, procurar aí, porque são filmes atuais, das pessoas normais, sem essa coisa da mídia, né? Então, se fosse um autor, assim, eu indicaria ele. E tem tantos outros, tem muitos outros, mas esse é uma delícia, assim, para quem dança, ele fala algumas coisas legais, né?
Mas tenta se aproximar. Eu acho que isso é a coisa mais forte assim que eu daria de dica. Perfeito. Consumir arte árabe, Sim. né? Sem a necessidade de ser Sim. algo que você está estudando para uma apresentação. Não, né? Entrar nesse universo. Nesse universo, Perfeito. Márcia, quero agradecer demais. Passou em 1 segundo, foi muito rápido. Foi muito rápido. Muito obrigada. Eu aprendi demais hoje aqui com você. E espero que você volte para a gente fazer outras conversas com outros assuntos também. Muito obrigada. Vamos fazer sim. Obrigada a vocês. Muito obrigada pelo convite. É muito importante. Obrigada. Eu vou colocar depois suas redes lá também para o pessoal de casa. E para você aí, ficamos por aqui hoje. Quero agradecer muito. Já sabe, se inscreve, comenta, compartilha, que esse papo é riquíssimo e muito, muito importante para você bailarina, para você simpatizante, para você que não sabe nada sobre a cultura árabe. Foi um papo muito rico e espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Um beijo e até o próximo Paty Saad Conversa.